fundo de previdência do primo rico. Rob, vale a pena investir? Não vale? Como eu recebi essa pergunta no meu direct. Eu prometi para todo mundo ali no inbox do Instagram. Vou fazer um vídeo mostrando as vantagens, as desvantagens, os prós e contras, fazer uma análise completaça. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje aqui. O fundo de previdência do primo rico. Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena? Vamos conferir agora. Quando nós falamos de previdência, a gente tem que entender quais são dois conceitos básicos aqui de PGBL e VGBL. Começando aqui com a questão do imposto de herança. O PGBL, ele é, legalmente falando, um plano de previdência complementar. Portanto, ele vai pagar o imposto de transmissão, causa morte e doação. Quando a pessoa morre, que tem que pagar o imposto de herança. Esse é o nome correto aqui, que a gente usa o nome técnico, né? E o VGBL é classificado como um seguro de pessoas. E segundo o Código Civil Brasileiro, seguros não são considerados herança. Então, não pode pagar imposto de herança quando a pessoa morre. Tanto o PGBL quanto o VGBL, eles permitem que você escolha dois tipos de regime de tributação no momento da aplicação. Primeiro regime, a tabela regressiva. As alíquotas de imposto de renda, elas vão diminuir conforme o tempo de aplicação, partindo de 35% e chegando a 10% quando é acima de 10 anos de investimento. E temos a tabela progressiva, que é aquela mesma tabela que incide sobre o seu salário, aposentadorias e aluguéis, na qual as alíquotas acabam aumentando na proporção dos valores resgatados. Então, quando as pessoas vão receber os salários, né? O cara que tem isso daqui de salário tem uma alíquota um pouquinho pequenininha ali. O cara que recebe já isso daqui de salário já tem uma alíquota de imposto de renda maior. O cara que recebe isso daqui de salário já tem aquela alíquota máxima. Qual das duas é mais indicada para você? A primeira opção, que eu falei da opção regressiva, lembra? Começa a 35%, vai chegando a 10%. Ela é mais indicada para você que pretende fazer um investimento de longo prazo, ou seja, acima de 10 anos. Já a tabela progressiva, ela acaba sendo mais vantajosa para quem está próximo de se aposentar ou para quem pretende fazer resgates de valores baixos, ou seja, que estão na faixa mais baixa ali do imposto de renda. Outra coisa importante de você saber é que o PGBL, a alíquota do imposto de renda, ela acaba incidindo, ela acaba sendo aplicada sobre todo o valor recebido, ou seja, patrimônio mais a rentabilidade. Já o VGBL, a alíquota de imposto de renda é aplicado somente sobre os rendimentos. O que eu destacaria aqui como a maior vantagem do PGBL é os aportes que você pode fazer e ainda deduzir até 12% da sua renda tributável anual. Então aqui nesse exemplo até mostra bem, né? Os dois modos aqui, o simplificado e o completo na hora de declaração de imposto de renda. O cara que está fazendo aqui o completo, ele pode pegar o PGBL e até 12% da renda bruta anual tributável ele pode utilizar para realizar uma dedução aqui do seu imposto de renda. Então, em resumo, PGBL e VGBL, comparação final aqui para você saber qual que é melhor para você. Primeiro, PGBL você tem que ter uma renda tributável para receber a restituição sobre o aporte ao plano PGBL. É preciso contribuir para o INSS ou para o regime próprio de previdência, ou você já se aposentado. Você também precisa fazer a declaração de imposto de renda no modelo completo, e o benefício do PGBL, aquele que eu acabei de explicar, ele só é válido até o limite de 12% da renda total tributável do contribuinte. Já o VGBL, ele acaba sendo a melhor opção para as pessoas que não têm renda tributável ou são isentas e não pagam imposto de renda, que fazem a declaração de imposto de renda modelo simplificado e que querem poupar mais do que 12%. Lembra que eu falei que o PGBL é limitado a 12%? Aqui não tem limitação, você pode investir o quanto você bem entender. Por que eu expliquei tudo isso aqui sobre PGBL e VGBL? Porque isso daqui é fundamental na hora de você escolher um plano de previdência. E ao fundo de previdência do primo rico, quando você vai fazer a aplicação, você pode escolher, eu quero o modelo PGBL e eu quero o modelo VGBL. E puxando aqui o fio, né, de fundo de previdência privada, hoje a gente tem no Brasil, segundo a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades, Mercado Financeiro e Capitais, R$1 trilhão em fundos de previdência. E desse 1 trilhão, a maior fatia, 817 bilhões de reais, estão em fundos de previdência de renda fixa. E aqui vem algo que você precisa conhecer. A maior parte dos fundos de previdência do mercado são uma verdadeira porcaria. Qual é um dos maiores motivos para ter
tanta coisa ruim assim. A taxa de administração extremamente elevada. Aqui eu peguei o estudo ali que você viu agora há pouco e coloquei aqueles que tinham maiores taxas de administração. Olha só, cara, 5 maiores taxas de administração segundo aquele estudo ali, os 5 são da Caixa, 3% ao ano, 2,5% ao ano. E tem muita gente que investe, ó, 5 bilhões de patrimônio, aqui 5 bilhões. Pessoal, 3%, 2,5%, 2%, é muita coisa todo ano comendo ali o patrimônio dos investidores. E em contrapartida, nessa mesma lista dos piores fundos de previdência, a gente teve pelo menos aqueles que cobravam bem baratinho. Eles não entregaram rentabilidades boas, talvez erraram ali na estratégia de investimento e tal, mas, olha só, taxa de administração, Bradesco 0,10, Santander 0,15, aqui temos do Itaú 0,20, inclusive temos 2 da Caixa, olha a diferença, né? De 3% para 0,30%. E para você ter uma ideia como a taxa conta muito na sua rentabilidade final, 96% dos fundos de previdência de renda fixa não superam sequer a Selic. E ali é uma série de coisas, né? Estratégia de investimento que acaba não dando resultado, somado com a taxa de administração que vai comendo o patrimônio do cotista, e é óbvio que a rentabilidade vai ralar abaixo. E aqui está a taxa de administração do plano de previdência Arca do Primo Rico. Ó, lembra que eu expliquei? Ó, tipo PGBL ou VGBL, você pode escolher. E a taxa de administração é 0,59. E ele, inclusive, nos disclaimers dele, nos anúncios dele, traz esse gráfico com uma taxa de 0,5% quando você investe 100 mil reais, uma taxa de 1,5% em amarelinho quando você vai terminar de patrimônio, e em vermelho uma taxa de 2,5%. Então, você tem a mesma rentabilidade, o mesmo investimento inicial, só que a única coisa que muda é a taxa. Aqui o cara terminaria com 1.500.000 e aqui com 825 mil. É uma baita diferença, né? E essa diferença que vai para o bolso do banco, vai para o bolso da instituição financeira. Só que esse 0,59 não é a única taxa que o fundo pode pagar. E para eu explicar para você o quanto que o fundo pode pagar mais, primeiro a gente tem que entender como é que o fundo vai fazer a carteira dele, onde é que ele vai investir. Então o fundo do Primo, Arca, segundo disclaimers lá, vai ser 20% ações internacionais, vai ser 30% ações em negócios locais, 10% real estate e 40% caixa. Acho que aqui entraria investimentos em renda fixa, com liquidez imediata e tudo mais, né? Só que o Primo ele não vai investir em ações diretamente no Brasil, ações diretamente nos Estados Unidos, ele vai investir através de outros fundos que investem em ações, em outros fundos que investem em renda fixa. Inclusive aqui está o disclaimer oficial do Primo com o que ele vai investir dentro. Então você vê aqui, de fundo de renda fixa, a parte ali do caixa, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos aqui da Sparta, Icatu, Santander, ARX. Aqui na parte das ações nós temos 12 fundos de ações e também uma ETF que é o BOVA11. Então você percebe que o Primo ele está focando bastante aqui na renda fixa em ações, investir em outros fundos. E na parte de exterior e fundos imobiliários, o Primo aqui no exterior ele vai investir em ETF, que é o VVB11, né, uma ETF aí que investe no S&P 500, e fundos imobiliários, aí sim ele vai investir diretamente nos fundos imobiliários. Então aqui XPMOLs, HGRE11, HGR11, Canip11, esses daqui que eu estou mostrando na tela. Por que as taxas de administrações são influenciadas pela forma que o Primo vai investir? Como eu falei, ele vai investir em outros fundos, e esses outros fundos cobram taxa. Então você vai pagar a taxa do Primo e você também vai pagar a taxa desses outros fundos. Inclusive isso daqui está dentro do prospecto oficial do Primo. Dá uma olhada aqui, ó. No tópico 6.1.1 ele fala que a taxa de administração acima indicada, ou seja, aquele 0,59, não compreende as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento. Os fundos investidos, além da taxa de administração, poderão também cobrar taxa de performance, ingresso e saída. Então, além desses fundos que o Primo está investindo, eles poderem cobrar em taxa de administração, eles também podem cobrar uma taxa de performance e outras taxas ali, como está descrito aqui no prospecto. E o fundo não possui a taxa de performance, então o Primo não vai cobrar taxa de performance, mas pode alocar em fundos que cobrem até o valor máximo de 20% de taxa de performance. Então aqui que vem o pulo do gato, tá?
aquela taxa de 0,59, ela pode chegar a uma taxa máxima de administração, segundo o próprio release aqui da XP Previdência, né, falando do próprio plano de previdência Arcagrão, uma taxa máxima de 2,59. Então a gente lembra lá 0,59 a taxa aqui, mas ela pode chegar até 2,59 e ainda ter que pagar performance de 20% em alguns fundos investidos. Mas aqui, ó, vem também mais um pulo do gato. Eu preciso explicar o conceito de rebate. O que acontece? Toda vez que você investe num fundo de renda fixa, num fundo de ações, num fundo de multimercado, esses fundos eles cobram uma taxa de administração. Mas esse fundo, ele não aparece para você sozinho, né? Ele não cai do céu. Geralmente é alguém que te ofereceu, como por exemplo, o seu gerente do banco, o seu assessor de investimentos. Olha esse fundo, olha esse fundo, olha esse fundo. Beleza. Então os fundos de investimento, o que eles fazem? Eles pegam uma parte dessa taxa de administração que você paga como investidor, que você paga como cotista e comissiona aquele cara que te vendeu aquele produto, que te apresentou aquele produto, tá? Ou seja, uma taxa de rebate nada mais é do que um comissionamento para quem oferta os fundos de investimento para você. Que inclusive é o próprio disclaimer lá do fundo da Arca do Primo para ações, multimercado, tal. A taxa de administração geralmente é 2% ao ano, que o investidor acaba pagando. E a taxa de rebate fica entre 15% a 40% deste valor aqui. Ou seja, imagine lá um fundo multimercado que você investiu, um fundo de ações e tal, que está cobrando uma taxa de administração de 2%. Beleza. Desses 2%, o fundo ali pode separar 30% de taxa de rebate para comissionar o assessor, a casa de agente autônomo ou o gerente do banco, tá? Então, daqueles 2%, então, na verdade, o fundo acaba ficando com 1,4% como taxa de administração e o 0,6% vai para comissionamento para quem está realmente oferecendo aquele fundo no mercado. Só que o Primo está garantindo aqui, né, nos seus releases, nos seus prospectos e tal, que ele vai fazer o repasse da taxa de rebate. Ou seja, todo o rebate dos fundos investidos pelo fundo de previdência do Primo, ele não vai ficar para ele, Primo, né, para o grupo Primo. Ele está afirmando aqui que ele vai devolver esse rebate para dentro ali do patrimônio do fundo, para ficar com os cotistas. Mas é importante ressaltar que de toda aquela carteira que eu mostrei do Primo ali, só os fundos de renda fixa e os fundos de ações que pagam rebates. Fundos imobiliários não pagam rebates. As ETFs que a gente viu que o Primo vai investir em ETF também não paga rebate, tá? Então, no caso dessa devolução dos rebates ao cotista do fundo Arca, ela poderia ocorrer apenas nos fundos de renda fixa e nos fundos de ação. Já ali no IVVB11, no BOVA11 e também nos fundos imobiliários, não existiria essa possibilidade de devolução do rebate da taxa de administração. E também não há rebate na taxa de performance dos fundos investidos. Alguns fundos ali podem cobrar taxa de performance até 20%. Não existe rebate sobre taxa de performance. Então, qual que é a minha conclusão final sobre o fundo Arcagrão? Olha, primeira coisa, ele possibilita o investidor aproveitar as vantagens do PGBL e do VGBL, igual eu expliquei no comecinho do vídeo. Ele também vai possibilitar para aquele investidor que não quer fazer e montar e gerenciar a sua própria carteira previdenciária, uma forma simples, né, direta e objetiva, sem dificuldades para alguém fazer isso para ele. Então ele vai lá na conta da corretora dele, faz o aporte dele no fundo de previdência do Primo ali e um gestor vai cuidar da carteira previdenciária dele. Tem muitas pessoas que não querem fazer isso por conta própria, querem delegar. As taxas de administração que o Primo está cobrando aqui, elas são bem menores do que as taxas que você está vendo aí dos bancos tradicionais cobrando os fundos de previdência. Eu mostrei ali na Caixa cobrando 3, 2,5, 2 e tal. É claro que essa taxa de 0,59 do Primo pode ficar maiorzinha, igual eu expliquei para você, mas também, igual eu expliquei para você, existe a devolução da taxa de rebate das taxas de administração dos fundos investidos de renda fixa e fundos de ações para o patrimônio do fundo. Então, ao invés do rebate ficar ali com o Primo Rico, ele falou que vai devolver o dinheiro para o patrimônio do fundo. Então esse é um ponto muito positivo, por sinal. Agora, a gente não pode deixar de ressaltar que tem a falta de histórico do fundo. É óbvio, por motivos óbvios, a gente não tem um histórico de um fundo que está começando agora. Então não dá para a gente analisar aqui como é que foi os últimos 12 meses, 24 meses, 36 meses, os últimos 5 anos, porque é um fundo novo. Então não tem o track record para a gente saber se a estratégia foi bacana, se não foi bacana, se está trazendo resultado, se não está trazendo resultado. Sobre a estratégia em si de investimentos, né? O Primo criou a Arca, que eu mostrei lá, a divisão, é bem semelhante a algo que eu sempre falo aqui durante muito tempo, né? Defesa, que é a renda fixa no nosso campo de futebol. A gente tem o meio campo, que são os imóveis, fundos imobiliários no Brasil, nos Estados Unidos. E o ataque,
que é as ações, os negócios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente, claro, joga em dois campos diferentes, né? A gente joga no Brasil, a gente também joga fora de casa, que é investindo no exterior. Então, para embrulhar tudo e botar num pacote, eu acho que o fundo de previdência pode ser útil para algumas pessoas, sim, e eu trouxe agora na conclusão aqui vários pontos para você pensar se faz sentido ou se não faz sentido para você. Para outras pessoas, o fundo de previdência acaba não fazendo muito sentido, e a única pessoa que após todo esse vídeo vai saber se faz ou não faz sentido no seu caso é você mesmo, que você vai ponderar tudo que eu falei aqui e falar, beleza, gostei, é isso que eu quero, ou você vai pensar, bacana a ideia, mas não é isso que eu quero. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.